é necessário um posicionamento, antes dessa decisão, antes desse posicionamento, essa pessoa tem que estar primeiramente, né, buscando o direcionamento de Deus, buscando a resposta de Deus para aquela circunstância. Então, toda a família de Elimeleque estava na sua dependência, né? Estava sob o seu cuidado, vamos dizer assim, né? E ele conhecia o Senhor, como a palavra de Deus diz, porém, ele não buscou o Senhor. Sempre, queridos, que nós entramos numa situação, vamos dizer assim, de dificuldade, né? A raiz de tudo isso é a falta de orientação na palavra, né? A falta de orientação na palavra. Então, todo conflito, ele é inicialmente criado, vamos dizer assim, quando nós deixamos de alguma forma, de buscar uma orientação, um conselho com Deus, né? Então, aqui, Elimeleque, ele já falhou nisso aí, né? Ele conhecia o Senhor, mas ele não buscou a Deus para saber se era, de fato, ele sair da terra do pão, né? Apesar de a terra do pão, Jerusalém, nessa fase em que ele decide, ele toma essa decisão de sair, está passando, né, por um tempo de escassez, mas, queridos, em que terra, né, que nós não vamos passar por situação de escassez, né, por dificuldade, não é verdade? E em todos os lugares, Deus vai nos provar. Não necessariamente com a falta de comida, sabe? Mas a primeira, eu falo assim que o primeiro, eu falo que a primeira coisa que Deus observa em nós é o quanto nós dependemos dele, né? E muitas vezes a escassez material, a escassez espiritual, a escassez de outras coisas, ela não é a primeira a aparecer, né? Primeiramente, o que nos falta, antes das outras coisas nos faltar, né, a nossa intimidade com Deus que está afetada, né? Então, assim, quando Elimeleque, ele não consulta Deus antes de tomar sua decisão, ali já mostra para nós que o relacionamento dele com Deus já não estava legal, né? Não estava da forma que deveria estar, porque ele não consultou o Senhor, mesmo conhecendo o Senhor. Então, juntamente com a decisão errada, né, ele leva a consequência dessa decisão já para uma outra terra, né? Uma terra de um outro povo, né? Então, ele vai para uma terra de um outro povo e com a decisão errada. Então, ele já chega lá bem, numa situação bem complicada, vamos dizer assim, né? E, para piorar, né, chegando em Moabe, Elimeleque morre, né? Elimeleque morre e deixa sua esposa viúva, né? E Elimeleque tinha 2 filhos, né? Malom e Quilion, né? Que também estavam debaixo da sua, vamos dizer assim, dos seus cuidados, né? A esposa e 2 filhos. E juntamente, né, com ele, tanto a esposa quanto os filhos acabam que vivenciando a consequência da decisão que esse pai tomou, né? E a gente podia colocar aqui também, vivenciando a consequência, como se fosse a mãe, né? Que a mãe tomou, né? Trazendo para a nossa realidade. Então, assim, tudo que nós fizermos sem a direção de Deus vai gerar consequências gravíssimas, seríssimas, né? E aqui no caso dessa história, inclusive gerou a morte, né? Porque ele foi para Moab, né? Saiu da terra do pão, saiu de Jerusalém, sem consultar o Senhor, e chegando em Moab, em terra estranha, vamos dizer assim, né? Onde não havia ali o povo de Deus, mas um outro povo que não conhecia o Senhor, ali ele vem a falecer, né? E Noemi, aqui no caso, ela está vivendo a consequência da decisão errada do seu esposo, né? Depois que o seu esposo morre, Noemi meio que tem um breve refrigério, né? Quando seus filhos se casam, né? Então, fala-se bem desse momento, apesar deles estarem casando com mulheres moabitas, fala-se bem desse momento, né? Então, quer dizer que esse casamento trouxe um certo refrigério, né, para o coração de Noemi,
depois de ter perdido seu esposo. Porém, esse refrigério dura pouco, né? Deus permite também que essa mãe fique enlutada dos seus 2 filhos. Então, na terra de Moabe, vivendo debaixo, né, de uma decisão do esposo, ela perde o esposo e os seus 2 filhos. Então, ali, Noemi vive três momentos difíceis, né? 3 circunstâncias difíceis com o mesmo peso, né? Muitas coisas nós perdemos, né? Podemos dizer assim, perde-se agora, depois continua perdendo por causa de uma decisão, né? Por causa de um posicionamento errado que nós tivemos, né? Se perde muita coisa. Noemi aqui perdeu o esposo, depois perdeu os 2 filhos, né? Então ela passa pelo luto 3 vezes, né? Por causa de uma decisão errada, né? De não ter o esposo consultado ao Senhor. Mas a gente pode trazer aqui para a nossa realidade também a esposa, porque muitas famílias hoje no nosso país, quem é a cabeça muitas vezes é a esposa, né? Já não se tem o esposo, por qualquer que seja o motivo, e muitas vezes a mãe está aí como cabeça. Então, nós precisamos sempre consultar o Senhor, né? Porque todas as nossas decisões terão consequências, né? Então, ela está vivenciando, e ela vivencia o luto por 3 vezes, né? Perde o esposo, perde os seus 2 filhos em Moabe, né? E aí, nós vamos entrar, né, no foco principal da história, não que a morte não seja o peso disso tudo, né? Mas o foco principal aqui é o relacionamento que ela tinha com as suas noras, né? Chega nesse dado momento onde Noemi está viúva, né? De esposo e também enlutada de 2 filhos, ela fala então, ela decide então no seu coração retornar para Jerusalém, né? E sabendo então que as suas noras eram daquele lugar, né? Era de Moabe, ela então ela já desobriga essas noras de segui-la, né? A desobrigação muitas vezes das pessoas, das outras pessoas para conosco, não necessariamente tira delas o respeito que elas têm pela nossa vida, né? Não pode tirar esse respeito. Então, o que a gente vê muito latente aqui é que se havia um respeito muito lindo, muito grande, né, da parte de Noemi para com as suas noras e das suas noras para com Noemi, né? Porém, se nós formos estudar a base, né, do respeito, ele está totalmente ligado à honra. Então, você só tem respeito se você honra as pessoas, né? Se você não honra as pessoas não te respeitam e vice-versa, né? Então, essa passagem também vem nos ensinar sobre isso, né? Noras e sogras, né? Se você quer ser honrado, respeitada, isso tem que ser, né, mútuo, né? O respeito tem que ser mútuo, a honra tem que ser mútua, né? Na verdade, a honra é uma consequência do respeito que você dá a outra pessoa, né? Você respeitar o espaço da outra pessoa, respeitar a forma como que a outra pessoa foi criada, os seus hábitos, como ela conduz a sua casa, a sua família, né? E tudo isso. Então, a honra ela é um resultado do respeito que você dá, né? Se você não está sendo honrado é porque você não tem respeitado os limites, né? A criação e tudo mais, né? Então, isso traz bastante ensino para nós, sogras e noras, né? Você quer ser honrado, então respeite, né, o limite, respeite a forma como que a outra pessoa conduz a sua casa, né, e mantenha esse respeito, né, para que você possa ser honrado. E então, Noemi, ela faz ela desobriga as suas noras de segui-la, né? Usando o argumento de que ela não tinha mais filhos e ainda que se viesse a ter, né? Elas não iriam esperar esses filhos crescerem para que pudessem se casar novamente, né? Mas assim, quando a ligação é de respeito e honra, não é necessário ter-se um vínculo de sangue, não é verdade? Quantas pessoas que a gente honra, quantas pessoas que a gente respeita e admiram e não tem ligação de vínculo familiar conosco. Por quê? Porque elas conquistaram isso em nós, né? Porque elas alcançaram isso em nós, né? Elas demonstraram isso, e então elas obtiveram essa honra da nossa parte para com elas. Então, Noemi, ela havia conquistado isso em Ruth e Orfa, né? Independente de como nós tratamos as pessoas, cada pessoa vai tomar uma decisão diferenciada da nossa, com relação a qualquer coisa que seja. Aqui nós estamos tratando sobre
nessa família, né, sobre o luto, né? Então, Orfa teve uma atitude com relação ao luto, Ruth teve uma atitude com relação ao luto, mas todas as decisões de ambas estão ligadas ao respeito e à honra, né? Então, Orfa decidiu honrar a sua sogra, né? Voltando para a sua família, né? Ela não desrespeitou, nem deixou de honrar Noemi, voltando para o seio da sua família, né? E mesmo ela não indo junto com Noemi, isso não denota que ela não amasse Noemi, né? A diferença aqui de ambas foi apenas a perspectiva de cada uma, porque para nós vivermos bem, né, com os nossos familiares, o que tem que ser base é o respeito, né? Então, certamente, Noemi não questionou, né, que Orfa retornasse para o seio da sua família, né? Assim também como não pôde impedir Ruth de segui-la, né, pelo mesmo motivo, né? Pela mesma pelo mesmo amor, vamos dizer assim, né? Então, Ruth decidiu seguir com Noemi, Orfa decidiu ficar, né? Mas ambas ali tinham um respeito e tinham uma honra a Noemi. Aqui sobressai o amor de Ruth para com Noemi, porque o relacionamento delas foi bom, né? Era bom. Então, o que você tem de muito bom, né? Independente da perda que você venha a ter, você preserva aquilo, né? Então, vamos supor que Orfa não fosse tão íntima, né, de Noemi, tão íntima ao ponto de decidir, né, ao invés de caminhar para Jerusalém com Noemi, retornar para o seio da sua casa, né? Ela se sentia mais acolhida no seio da sua casa do que ir, né, com Noemi. Mas, porém, Ruth tomou uma outra decisão, né? Elas eram muito mais íntimas, então decidiram caminhar juntos. Somente aqueles que você conquistou delas, né? Essa intimidade, esse amor, né? Esse respeito, essa honra, no nível maior, decidirão caminhar com você. Os demais vão retornar, né? Vão querer viver a sua vida não no mesmo ambiente, né? Vão te respeitar, vão te honrar, mas você no seu ambiente e elas no ambiente delas, né? Porque não tem esse vínculo, né, tão próximo de intimidade. Não quer dizer que não respeite e que não honre, só decidiram que preferem, né, viver sua vida num outro ambiente, não no mesmo ambiente. Porém, Ruth decidiu estar junto em tudo, né, porque o relacionamento delas era muito bom, né? Então, Ruth disse para sua sogra que a amava tanto, né? E mesmo na situação de perda do seu esposo, porque ela também estava vivendo dois lutos também, né? Dois lutos. A Noemi estava vivendo 3 lutos, do esposo e dos 2 filhos, né? Porém, Ruth e Orfa estavam vivendo 2 lutos, o do seu esposo e do sogro, né? Porém, essa passagem também nos mostra que esse luto, né, para Noemi, tornou ela uma pessoa amarga, né? Uma pessoa sem perspectiva de futuro, uma pessoa que se lamentava, uma pessoa que olhava para o passado e dizia para Deus assim, né, que ela chegou a declarar, sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado, né? Então, mesmo quando há amor envolvido, há pessoas que decidem ser amargas, há pessoas que decidem usar a morte, ou vamos dizer assim, o luto, como uma desculpa para continuarem sendo amargas e continuarem com a sua vida voltada para o passado, para aquilo que perderam, e não para aquilo que Deus está dando de oportunidade de novo, né, de perspectiva de novo. Então, a diferença de Ruth e Noemi era essa, né? Uma passou por 3 lutos, né? Mas dor é dor, queridos. Independente se é 3, se é 10, se é 1000, dor é dor, não muda, né? Porém, Ruth passou por 2 lutos. E ainda pelo afastamento da sua terra natal, né? Porque ela decidiu ir para Jerusalém. Decidiu ir para um lugar novo,
né, do qual ela não conhecia, de um povo que não era seu, né? Então ela vivenciou dois lutos e uma transformação, uma mudança, né? Ela decidiu sair da sua terra e ir para uma terra que ela não conhecia, uma terra que não era do seu povo, né? Mas Ruth tinha no seu coração, apesar do luto, apesar da perda, né? Ela tinha uma perspectiva de vida, né? Ela tinha esperança, né, no Deus que ela conheceu. E um dia Noemi conheceu o Deus, né, da terra do pão, né? O Deus do povo de Jerusalém, de Israel, né? Mas a dor, a perda e o luto fez ela se tornar uma pessoa amarga, né? E fez ela ficar olhando para a morte ao invés da vida, né? Daquilo que Deus ainda tinha para ela de futuro. Porém, Ruth não. Ruth partiu junto com Noemi, mesmo enlutada, mesmo deixando o seu povo para trás, né? Mesmo também, né? Sem ter ali um motivo, vamos dizer assim, para se alegrar. Porém, o motivo do qual Ruth se moveu foi o Deus que ela conheceu, né? Então, há pessoas que também perderam tudo, mas porque conheceram o Deus, né, Todo-Poderoso, decidem viver uma coisa nova, viver um tempo novo, né? Acreditar naquilo que Deus tem para elas. Essa é a diferença do coração de Ruth e de Noemi, né? Então, relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento da família. Então, se nós olharmos para as perdas, ambas perderam. Porém, apesar de vir de um povo estrangeiro, né, que era Ruth, né, que não cresceu aprendendo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, né, sem conhecer as histórias que ela passou a conhecer depois, né, sem conhecer as histórias do povo que atravessou o Jordão, do povo que foi liberto, né, sem conhecer, né, e sem ter ali à disposição do povo dela, né, o Pentateuco. Né? Não tinha, né? Não tinha. Ela não cresceu tendo esse conhecimento. Mas quando ela conheceu o Deus verdadeiro, né? Por Noemi falar, né? Porque ela só foi ter experiências com Deus depois, mas foi por falar desse Deus. Ela creu, né? E ela decidiu deixar, né, o seu povo, né? E para Abraão também Deus fala isso, né? Deixe sua parentela, né? Ela decidiu deixar tudo para trás e seguir. A perspectiva dela estava só em Deus. Noemi não tinha nada para oferecer a ela, inclusive ela fala isso. Fala assim: eu não tenho, minha filha, nada para te oferecer. Né? Só que a gente olha para a vida de Ruth, a gente vê que a perspectiva dela não estava em Noemi. Né? Quando a nossa perspectiva não está em pessoas, mas está no Deus que foi nos apresentado, a gente tem condições de cuidar das pessoas, entende? Agora, quando a nossa perspectiva está no passado, né, naquilo que nós perdemos, até o presente que Deus dá para a nossa vida, que são as pessoas, a gente despreza. Né? A gente não consegue ver nada de bom nisso. Né? Quantas vezes, né, por conta de um luto, a pessoa desistiu de viver, a pessoa desistiu de sonhar, né? Desistiu de conquistar, desistiu de mudar, sabe? E se paralisou naquela situação, só olha para o passado, só olha para a perda, só olha para o luto, né? E se torna uma pessoa amarga, né? Da qual, às vezes, as pessoas têm dificuldade de estarem perto, né? Porque só tem lamento, só tem choro, né? Da sua boca só sai o lamento dizendo que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu, né? Por conta da tragédia, né? Por conta da morte, por conta das perdas. E esquece que Deus é Deus para fazer coisas novas todos os dias, né? Para nos acrescentar, né? Pessoas na nossa vida. Então, essa passagem que nós vamos estudar amanhã, ele fala sobre esse equilíbrio. Então, nós olhamos para a família de Elimeleque e nós vemos que já havia um desequilíbrio. Né? O primeiro desequilíbrio numa família é a falta de dependência de Deus. Né? Então, quando ele toma essa decisão errada de partir, né, de sair do lugar da provisão, né, da terra do pão, e ir para um lugar onde o povo era estrangeiro, não conhecia, não temia Deus, né, a gente já vê um desequilíbrio ali espiritual. Né? Sempre que há um desequilíbrio espiritual, os outros desequilíbrios vão chegar a qualquer momento. Né? São portas e janelas, né? E telhados sem telha
para chegar, então, os outros desequilíbrios nessa família. Então, a família de Noemi sofria isso, né? E se nós fizermos uma analogia para as pessoas que muitas vezes cresceram na igreja, sabe? Cresceram aprendendo do Deus, recebendo ali compartilhamento de milagres, sabe? Dentro da própria casa, às vezes na vida do pai, na vida da mãe, né? Mas aí basta passar pelo luto e parece que tudo isso já perde o valor, né? Então nós olhamos para essa família, né, de Noemi e Elimeleque, parece que foi isso que aconteceu. Eles vivenciaram coisas maravilhosas com Deus, mas aí chegou um momento de dificuldade. Eles tomaram uma decisão errada, né? E essa decisão acarretou muitos outros problemas, muitas outras dificuldades, inclusive morte, né? Sempre que nós deixarmos a orientação do Senhor de lado, nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. N dificuldades, inclusive a morte, né? E a primeira morte que acontece é a morte espiritual, quando nós nos afastamos de Deus, né? Paramos de ouvir a voz de Deus, né? Olhamos somente para nós e a limitação que nós estamos vivendo no momento, a dor que estamos vivendo no momento, a perda que sofremos no momento, e esquecemos de olhar para um Deus, né? Que criou tudo do nada, quando não existia, né? Isso é fé. Hebreus 11, né, fala, isso é fé. Deus criou daquilo que não existia, né? Ele é Deus para fazer coisas novas na vida daquele que está enlutado, na vida daquele que está bem, sabe? Deus é Deus para fazer todas as coisas daquilo que não existe. Só que nós precisamos mover por fé e precisamos ficar na dependência, né? Então, houve a falta de dependência do pai, né? Acarretou a morte, né, dos filhos, dele mesmo e dos filhos, né? Uma geração, ela está sujeita, né, à morte ou à vida, dependendo da decisão daquele que está no comando, né? Então, por isso que é tão importante a gente ficar na dependência do Senhor, né? Por isso que é bom a gente não pesar as pessoas por aquilo, vamos dizer assim, que diferencia elas, né? Porque Deus chamou Ruth, né, dos Moabitas, né? E Deus transformou Ruth, né, como sendo a mãe, vamos dizer assim, né, que deu início, né, à genealogia do Senhor Jesus, né? Foi por meio dela e Boaz, né, que nós tivemos Jessé e depois o nosso rei Davi, né? Então, alguém que não era, Deus fez ser, né? Então, muitas vezes, porque a gente perdeu, porque a gente passou um luto, a gente despreza aquilo de novo que o Senhor trouxe para as nossas vidas, né? Porque tem lá atrás um problema, né? Um problema aí como que eu posso dizer? Equilíbrio, né? Equilíbrio na família base, vamos dizer assim, no alicerce da família, né? Então, a nossa árvore genealógica, ela tem de tudo, queridos, né? Mas as nossas raízes, elas têm que ser preservadas, né? Se já chegou até nós o conhecimento de quem é o Senhor, como a palavra diz que Elimeleque conhecia quem é o Senhor, porém desprezou o conselho do Senhor quando tomou a sua decisão, né? E veio sobre ele, sobre a sua família, os seus filhos e até mesmo sobre a sua esposa, né, a consequência da sua decisão. Então, Ruth, ela é o futuro, né? Ruth, ela é a esperança. Ruth, ela simboliza a fé, né? E Noemi, ela simboliza a amargura, ela simboliza o passado, ela simboliza a dor, a perda, né? Porque está totalmente ligada ali ao esposo Elimeleque, né? Então, toda vez que nós nos desligarmos ou nos desconectarmos daquilo que Deus tem para nós, a gente vai ficar olhando para a dor e para o passado. A gente não vai valorizar o nosso presente, né? Então, muito nos ensina esse livro de Ruth. Nós conhecemos a história, então, Ruth volta com Noemi, né? Mas mesmo ela voltando com Noemi, né? Quando ela chega em Jerusalém, as amigas de Noemi perguntam para ela, né? O que aconteceu, qual o motivo do seu retorno? Então, assim, a pessoa não voltou sozinha, mas mesmo assim, né, a sua boca ainda fala da dor, a sua boca ainda fala do que ela perdeu, a sua boca ainda fala do passado, né? Ainda fala do luto, né? Deus permitiu que ela não caminhasse só, que tivesse alguém, que Deus preparasse alguém, né, para estar ali no futuro, mas ela despreza isso, porque ela chega em Jerusalém e ela diz assim, não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, né, de amargura.
Então, ela retornou, Deus permitiu que a pessoa não morresse, vamos dizer assim, né? Que a pessoa tivesse uma chance de vida, né? E aí ela volta à vida e ela não valoriza a vida, né? Ela volta para a terra do pão e não valoriza o pão, né? Volta para a presença do Senhor, mas vive uma vida sem sentido, uma vida sem graça, né? Então não foi para isso que o Senhor Jesus chamou a mim e a você, né? Não foi para nós ficarmos ligados àquilo que nós perdemos. Querido, se eu fosse falar aquilo que eu já perdi, né? Misericórdia, né? Eu já perdi tanta coisa, queridos, né? Perdi meus pais quando criança, cresci, né, com tios, e louvo a Deus por isso, pela vida dos meus tios, mas eu cresci com pais vivos, sendo órfão de pais vivos, né? Tantas coisas eu perdi. Eu tenho um lapso de memória, porque acho que eu era muito criança, mas o meu pai, meu próprio pai, tentou abusar de mim quando eu era muito criança, depois abusou da minha irmã, né, antes dos 10 anos, sei lá, né? Então, depois da minha fase adulta, depois que eu me divorciei do pai do meu filho, que não cuidava de nós, né? Só tinha o sobrenome dele, né? Mas eu não tinha um marido, vamos dizer assim. Né? Chegava a ficar um ano com ele fora de casa, viajando, né? Porque ele cantava essas coisas. E, sabe, também, né? Me divorciei, depois disso eu sofri um abuso. Né? Meu filho sofreu um abuso. Já pensou se eu fosse viver disso, queridos? Né? Se eu fosse ficar pensando nessas coisas horríveis, né? Mas aí Jesus chegou e tudo isso ficou para trás. Então, assim, quando a história de Ruth ela nos ensina o seguinte: não importa o que você perdeu, não importa quão duras foram as perdas, não importa quão forte, sabe, o mundo te bateu, né? Não importa quantos lutos, né, Deus permitiu que você passasse, você está vivo. E você tem que viver. E viver de uma forma que alegra o Senhor, sabe? Olhando para o futuro com esperança, né? Se desligue do passado, né? Se desligue da dor, né? Porque Deus te permitiu, você chegou até o dia de hoje e você tem N motivos para você ser feliz, para você se alegrar em Deus, né? Não se torne, não deixe a dor tornar você uma pessoa amarga, né? E nem amargar a vida das outras pessoas que te cercam por conta da sua dor, por conta do seu luto, por conta da sua perda. Não faça isso, né? Não faça isso, não foi para isso que o Senhor Jesus te alcançou, né? Então, Ruth, ela entendeu isso, que apesar da perda, né, apesar do luto que ela vivenciou, apesar dela entender que ela precisava deixar a sua cidade, porque Deus tinha para ela, né, deixar de ser estrangeira, porque Deus tinha para ela uma filiação, né, na terra do pão. Né? Deus tinha para Ruth uma filiação na terra do pão. E ela foi com essa perspectiva de esperança. Ela não carregou o luto dentro dela. Ela se deu a oportunidade de vivenciar coisas novas com Deus, né? E ainda cuidar, né, da sua sogra. Então, assim, Ruth é muito lindo, né? Por isso que Ruth simboliza o novo, simboliza a fé, simboliza a esperança, né? E é por meio de Ruth que Deus permite que a linhagem, né, de Davi aconteça. Não foi por meio de Noemi. Sempre que você ficar ligado ao passado, queridos, Deus não vai utilizar a sua vida para aquilo que ele tem de novo. Deus, ele conecta o presente com o futuro, né? Ele conecta o presente com o futuro, né? As nossas dores têm que ficar lá no passado, as nossas perdas, o nosso luto tem que ficar lá no passado. Deus nos conecta do presente para o futuro, né? Então eu vejo que Ruth é esse presente conectado ao futuro, que alcançou a mim e a você, né? Nós conhecemos a história do rei Davi, né? Conhecemos a história dos filhos de Jessé, conhecemos como que Deus escolheu a Davi, né? Dentro do seio da família de Jessé. Então, queridos, muitas consequências ela vem desse desequilíbrio familiar, né? De desequilíbrio familiar tão grande, né? No caso, eu tenho a minha família mesmo como exemplo, né? De um desequilíbrio familiar tão gigantesco, né? Onde os meus pais se separaram, eu tinha 5 anos, né? Menos de 5 anos, né? E todos os meus irmãos que nós éramos na época, eu tenho muito mais outros irmãos, né? Porque meu pai teve muitas esposas, mas de mesmo pai e mesma mãe, nós éramos em 5, 4 mulheres e um homem. O meu irmão é pastor aqui em Rio Claro, né, pela Madureira. A minha irmã mais velha mora na Bahia, né, é cristã. A mais nova do que eu mora aqui em Santa Bárbara, também é cristã. Né? A caçula mora em Minas também, né, foi uma das primeiras que foi para Cristo. Então, né, minha mãe hoje conhece Jesus, meu pai faleceu com 97 anos
conheceu a Jesus com 90 para 91 anos, né? Morreu em Cristo, apesar de tudo de errado que fez, né? Jesus o alcançou, né? E ele está descansando no Senhor, assim eu creio. Então, queridos, se nós formos olhar, né, para aquilo que nós perdemos, nós não vivenciamos aquilo que Deus tem para nós, né? Então, Ruth, ela é o presente olhando para o futuro com alegria, sabe? Com esperança. E é isso que Jesus quer que eu e você, nós que conhecemos a palavra, olhamos para o nosso futuro com esperança. Que nós nos desliguemos do nosso passado, das nossas dores, né? E já foi comprovado que depressão nada mais é do que você ter um excesso de passado na sua mente, um excesso de passado no seu coração. Isso pesa, queridos. A gente mal consegue vivenciar as dores e o mal, como a própria palavra de Deus diz, do dia, né? Para cada dia basta o seu mal. Então, já é difícil para a gente, né? Carregar o mal de um dia. Que dirá carregar o mal de muitos dias e de muitos anos no nosso passado? A gente não consegue. Então, muitas vezes as pessoas entram em depressão por conta disso. Situações mal resolvidas do passado, que elas não conseguem se desvencilhar ou não aceitam. Porque aqui nós temos o exemplo claro de Noemi, que ela declara, a sua queixa resumida, declara que Deus parecia ter lhe abandonado. Então, não é porque nós passamos pelo luto, não é porque nós passamos por perdas, muitas vezes irreparáveis, que Deus nos abandonou. Não é isso, querido. Deus não abandona os seus filhos. Agora, a nossa visão, a nossa perspectiva de quem é Deus e de quanto Ele nos ama e do que Ele tem de bom para nós é que tem que ser ampliada. Os nossos olhos espirituais têm que ser abertos para isso, né? E os olhos de Ruth eram abertos nesse sentido, né? Ruth eu vejo como uma visionária, né? E inclusive é ela que descobre depois que Boaz, né, tem essa ligação familiar, né, e que pode ser o remidor. Quando você descobre que você tem um remidor, né, o negócio muda, né, querida? A sua visão muda, sabe? A sua esperança se renova, né? E foi isso que aconteceu comigo e com você, quando nós descobrimos Jesus, entendemos que ele era o remidor das nossas almas, e nos apaixonamos por ele, né? E acreditamos de tudo de bom que Deus podia produzir dali por diante. Então, Ruth nos ensina sobre isso, queridos, tá? Aqui tem um ensino de amor entre sogra e nora, mas o ensino mais profundo, querido, disso tudo é o respeito, a honra, né? E a perspectiva de fé, né, de Ruth. A perspectiva de fé de Ruth é que fez toda a diferença nessa história, porque Noemi só se alegra de verdade depois que ela vê o fruto, né, de Ruth, né, de Ruth. Então, assim, há pessoas, queridos, que só vão se alegrar depois que você romper, depois que você crescer, depois que você alcançar o milagre, né, que você alcançar aquilo que Deus tem para você. Antes disso, elas não vão conseguir enxergar aquilo de Deus, que Deus colocou na minha e na sua vida. Antes disso, elas vão desprezar, porque a dor não as permite enxergar, né? Elas não conseguem visionar, né, aquilo que Deus tem para mim e para sua vida. Elas desprezam isso por conta da dor, por conta do luto, por conta das perdas, né? Mas Deus, na sua infinita graça, né, nos dá esse exemplo de Ruth, para que a gente olhe para ele com esperança, né, e com perspectiva e com fé, né? E a gente entenda que, né, que eu tenho um remidor, você tem um remidor na sua vida, né? E é esse remidor que vai fazer a diferença e vai nos permitir produzir frutos, né, de alegria, porque o fruto de Ruth trouxe alegria para o coração da mulher amarga, que era Noemi, né? Então, o fruto que Deus tem na minha e na sua vida, né, quando ele se despontar, queridos, né, quando ele amadurecer, né, ele vai ser motivo de alegria na vida das pessoas que é da nossa família, mas que estão amargadas, né, por conta da dor, por conta do luto, das perdas que a vida lhes trouxe, né? Então, não permita, né, que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa que está focada nas perdas, ao invés de focar naquilo que Deus te deu, sabe? É quando se volta para Jerusalém, sabe, querido, nós podemos fazer essa comparação, né? Você volta para o cuidado de Deus, debaixo, sabe, do zelo do Pai, né? A terra do pão é o lugar onde você vai ser alimentado, você vai ser cuidado, onde tudo de bom em você tem chance de ser produtivo, sabe? De prosperar, né? E Ruth entendeu isso, né? Tanto entendeu isso
depois que ela entendeu que ela tinha um remidor, ela sabe, cumpriu passo a passo, né, daquilo que se tinha que se fazer, né, para estar com o remidor, né? Então, você tem cumprido passo a passo aquilo que a Bíblia diz que é para você tomar posse, né, para que você gere esse fruto que vai dar alegria para aquelas pessoas que não sabem mais o que é ser alegre, né? Aquelas pessoas que não conhecem Jesus, sabe? Que a salvação ainda não chegou, né? Que a libertação da mente, sabe? A libertação do seu passado, né? Que Jesus é o único que tem poder de pegar o nosso passado e jogar no mar do esquecimento, onde ninguém mais vai ter acesso, queridos, né? Então não viva de passado, né? Olhe para esse exemplo de Ruth, né? Que também tinha perdido muito, perdido tudo, né? E até da sua cidade natal ela foi tirada, mas com um propósito, né? De, de gerar esse fruto, de fazer parte da genealogia de Jesus, né? E por conta dessa decisão de Ruth, eu e você também pudemos chegar, né, ao conhecimento do nosso remidor, do Salvador das nossas almas, e independente do que a gente venha enfrentar, querido, sempre estar com a perspectiva de futuro e de esperança, a esperança que não morre, né, a esperança que não se finda, que é o nosso Senhor, o Salvador das nossas almas, Jesus Cristo. Amém? Né? Então, mulherada, amanhã vamos tirar 10, hein? E se o pastor Marcos Almeida perguntar, vocês leem, por favor, a revista de vocês e vamos ganhar todos os nossos presentinhos Dia das Mães. Tá bom? Então, vamos aprender com Ruth, né? Vamos aprender com Ruth. Vamos focar no nosso Salvador, vamos nos alegrar, né? Ele nos deu muitos motivos para a gente se alegrar em Cristo Jesus, né? Ele é o nosso real motivo, né, de alegria da nossa alma, do nosso espírito, é Jesus, né? O meu remidor, o seu remidor, né? E Boaz simboliza isso, né? Simboliza Jesus, o remidor das nossas almas, né? E assim como Boaz aqui entendeu, né, que ele podia fazer algo de bom por Ruth, né? Ele podia remir a Ruth, né? Quando ele viu a possibilidade, né, de ser o remidor de Ruth, ele não abriu mão disso. Ele fez tudo o que precisava para não abrir mão de ser o remidor na vida de Ruth, né? Então, esse é o papel do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Ele abre todas as portas e janelas, queridos, sabe? Ele nos dá todas as oportunidades possíveis, ele fala conosco de todas as formas para que a gente compreenda o plano que ele tem para nós, para nossa vida, né? O plano de salvação perfeito que ele fez, né, para alcançar a minha e a sua vida, sabe? Jesus já fez tudo, queridos. Tudo que estava para ser feito, ele já fez, né? Está tudo consumado. Agora é a nossa decisão. Agora é o nosso posicionamento. Como que você quer viver o seu futuro? Como você quer viver o dia de amanhã? Né? Como você está vivendo o seu dia de hoje? De amargo, de amargura, de tristeza, de dor, né? Não, queridos. Jesus me alcançou, te alcançou para que a gente viva com alegria, que a gente se regozije, que a gente tenha fé e esperança nele, né? Porque ele tem o melhor para nós, amém? Né? Ele tem um tempo de gozo e de alegria, né? E até mesmo as pessoas que hoje não conseguem sorrir quando estão perto de você, que não conseguem ver nada de bom em você. Deus é Deus, queridos, para produzir vida dentro delas e elas passarem a nos enxergar de forma diferente, né? Da forma que o Senhor Jesus nos fez, né? E ele nos fez para gerar vida e não morte, né? Então é isso que eu desejo para você e para mim, em nome de Jesus, tá? Então muito nos ensina, né, essa passagem de Ruth. Eu vou ler a conclusão, né? Eu vou ler a conclusão aqui. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre nora e sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas, né? Quando a gente não consegue administrar dentro de nós as nossas perdas, nós não vamos conseguir, queridos, lidar com a alegria do outro, né? Com a vitória do outro, com a prosperidade do outro, né? Com o avanço do outro, às vezes nas mesmas perdas ou até em perdas maiores que a nossa. A gente não consegue lidar, porque a gente não conseguiu primeiro lidar com as próprias perdas. Então, é necessário avaliar o nosso coração, né? As nossas perdas não podem influenciar na forma como que eu vejo o outro, né? Como eu respeito o outro, como eu amo o outro, né? Isso tem que
mudar, né? Então, Ruth, ela soube administrar as perdas enormes dentro de si. Perdeu o cunhado, perdeu o marido, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa também de Noemi, sua sogra. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivem em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Né? E é muito importante, queridos, né? Eu tenho um muito bom relacionamento com a minha primeira sogra, né? A dona Binha, né? Somos muitas amigas até hoje, apesar de mais de 12 anos, né? De eu já estar divorciada do pai do meu filho, né? Ela sempre me apoiou, né? E eu vivi um ano dentro da casa, né, dessa minha sogra e fui tratada como uma filha lá, né? Fui muito amada, muito respeitada e ela sempre terá minha honra, e o meu carinho, o meu respeito, dona Binha, né? Feliz Dia das Mães, dona Binha. Beijo. Então, assim, tudo querido na nossa vida vem até nós por ser recíproco. Né? Se não for recíproco, fica difícil de você manter, né? Fica difícil. Então, assim, tudo tem que ser recíproco. Às vezes a gente espera que as pessoas nos queiram bem, mas tem que sair de nós esse, né, esse querer bem, né? Então, e eu falo assim, né? Eu vou ser sogra, né? Meu filho tá namorando, eu vou ser sogra, né? E eu não quero que as minhas dores, as minhas perdas influenciem no meu relacionamento com a minha nora, né? Eu quero que a gente sejamos amigas, né? Somos hoje, mas eu quero manter isso, né? E para manter isso eu tenho que respeitar, né? Tudo que a minha futura nora já passou, o que ela já viveu, como ela foi criada na sua família, né? Tudo isso eu tenho que respeitar, né? Para que isso gere, né, uma ligação entre nós de respeito, para que depois a gente colha honra, né, desse relacionamento, né? Bom, queridos, então vamos tirar 10 amanhã, amém?